Olá, Rodolfo. Desde já, muito obrigado por teres aceito o convite para esta conversa. É um prazer enorme estar aqui a falar contigo. Antes de passarmos ao que interessa, queres-te apresentar para os nossos ouvintes? Olá, Andréia. Muito bom dia a todos os ouvintes do Vozes de Futsal. Em primeiro lugar, agradecer-te a ti pelo convite. O meu nome é Rodolfo Leirião, tenho 25 anos, sou natural de Alter do Chão, cresci em Alter do Chão e neste momento sou jogador da Associação Desportiva de Alter, jogador da equipa de futsal sénior. Como mencionaste, és natural de Alter e nada faz mais sentido do que começar as primeiras pegadas a nível federado em equipas da terra. E foi isso mesmo que aconteceu contigo. Diz-me uma coisa. Supostamente, e tem visto ao longo das conversas que tenho tido com a maioria das pessoas, que as pessoas iniciam-se na equipa da terra, mas depois chega ali a um patamar que mudam de equipa. Supostamente as pessoas, ou seja, os atletas que têm início a sua carreira desportiva numa equipa e ainda na formação, a ambição não é chegar a essa equipa a sénior ou, ou há ali falta de condições para manter os atletas? Isso é uma excelente questão, André. Atualmente, e falo da realidade da Associação Desportiva de Alter, é um clube em que neste momento não tem praticamente condições de formação nenhuma, nem equipas de formação nenhuma. Na minha altura, isso também não era exceção. O clube estava um bocadinho melhor, não digo organizado, mas estava um bocadinho melhor estruturado nesse aspecto, tinha mais equipas, e eu iniciei-me no escalão de escolinha na equipa dos Colinhas com 7 anos. Foi o primeiro ano que eu joguei, claramente que foi na Associação Desportiva de Alter que dei início a esta paixão toda que tenho pelo futebol. Depois, não tinha condições para continuar na equipa, porque na altura eu gostava muito de jogar futebol e gostava muito de treinar e levava aquilo muito a sério, e a nossa equipa deixou de ser tão competitiva assim. E neste caso, o meu pai, que pertencia à direção da Associação Desportiva de Alter, sugeriu-me ir para um clube que se dedicava inteiramente à formação, não tinha plantel de séniores, e que é, posso referir o clube, que é o Grupo Desportivo Vidense, um clube que nesta altura já está extinto, e que era um clube que se dedicava muito à formação e tinha excelentes condições. E o meu pai sugeriu, mesmo sendo membro da direção, que eu desse esse passo para conseguir evoluir noutras condições. Mas claramente que, como tu dizes, que as equipas deviam se preocupar em conseguir manter os atletas desde o período de escolinha, de petis, traquina, até aos séniores, mas aqui nesta realidade, no Alentejo, à exceção de um ou dois clubes, é muito difícil fazer isso. Está explicado porque é que a maioria das pessoas com que eu falei aqui no Vozes passaram pelo Grupo Desportivo de Vidense. Continuando aqui a nossa caminhada pelo teu trajeto desportivo, passaste as próximas 5 épocas até chegares aos iniciados, foi a tua última época no Grupo Desportivo Vidense, e ao passar a juvenil, voltaste para o Alter. O porquê dessa mudança, visto que há 5 anos atrás tinhas saído de lá porque achaste que teria, entre aspas, cortar as pernas, ficares lá, visto que não havia uma ambição na formação e o teu objetivo, logicamente, desde pequeno, seria evoluir o mais possível dentro do que é o futebol. Tens razão, eu passei a minha inteira formação, praticamente 5 6 anos da minha formação, no Grupo Desportivo Vidense, uma equipa que era muito competitiva, no escalão, pronto, de 1994, do ano de 1994, que era o meu ano de nascimento. Nós éramos um escalão muito competitivo. Por acaso não ganhámos nenhum título, e digo por acaso porque fomos a várias finais da taça distrital, disputámos N vezes o campeonato até ao fim, e tínhamos os jogadores aqui, tínhamos jogadores do distrito de Porto Alegre, da zona toda, que abrangia Alter do Chão,
Porto Alegre, Souzele, Santa Amaro, Monforte. Tínhamos jogadores aí dessa zona toda, porque o clube dava-nos condições para ter ali um plantel recheado de jovens valores em todo o distrital, tanto que depois na seleção distrital o nosso clube também estava sempre muito bem representado. Depois, creio que há aí um lapso na tua investigação, e é perfeitamente normal, porque muitas das vezes os sites também não ditam aquilo que é realmente os nossos percursos, mesmo quando nós não somos assim tão conhecidos, ainda mais. Eu tive uma passagem, duas, pelo Elétrico da Ponte Sor, campeonatos nacionais. Um deles, a primeira época no juvenis, quando saí do Grupo Desportivo Vidense, tive uma lesão, fraturei a tibia e o prónio a jogar futsal pela escola e tive parado um ano. Depois voltei e fui para os juvenis do Elétrico disputar o campeonato nacional. Uma época que não me correu assim tão bem, até porque eu tinha vindo de lesão e foi uma lesão complicada, onde tive muitos meses de fora e até me preparar para voltar a competir a um bom nível foi difícil. Mas foi uma época proveitosa onde cresci muito, onde tive a experiência de jogar em campeonatos nacionais e depois, a meio da época, acabou também essa minha época no Elétrico, onde depois sim fui parar ao Alter. E porquê parar ao Alter? Parar ao Alter porque era a minha terra e é a minha terra e por isso também estou lá a jogar agora e porque na altura foi pedido também pelo clube e pelo escalão em questão que eu fosse para lá jogar, até porque a equipa era competitiva e ainda disputámos, salvo erro, a meia-final da Taça Distrital nesse ano e fizemos até uma campanha engraçada com muitos jogadores também ali de Ponte Sor, jogadores esses que não jogavam também na equipa do Nacional e que optaram por ir para o nosso clube ali em Alter. Mas foi assim, foi por isso que regressei ao Alter, também porque a pedido da equipa e porque estava em casa e na altura estudava em Porto Alegre, estava a terminar, estava no secundário e também era difícil para mim deslocar-me de Porto Alegre para Ponte Sor em dias de treinos e por isso também optei por ficar o resto da época ali em Alter. Agora recuando ligeiramente até à parte em que disseste que tinhas uma boa equipa no Grupo Desportivo Vidense, mas que não ganhaste nada a nível de troféus. Diz-me uma coisa, nessa época de formação, e falando agora não só pela tua experiência, mas de modo geral, achas que é mais importante na formação os títulos que uma equipa pode ganhar, que é sempre importante, obviamente, mas ou há coisas mais importantes do que ganhar? Será que o contacto com a derrota nessa época vai fazer com que os jogadores evoluam mais do que estarem sempre habituados a ganhar? Não, claramente tens toda a razão nessa pergunta barra afirmação que fizeste. Eu acho que sou completamente da tua opinião, porque atualmente eu sou treinador de futebol e estou numa situação em que é muito semelhante ao que tu estás a dizer. A realidade é que eu fiz uma publicação há pouco tempo sobre isso na minha página de treinador, em que disse que quem diz que não quer ganhar na formação está a ser hipócrita. Isso, no meu entender, é aquilo que eu defendo, porque toda a gente quer ganhar e é imperativo formar a ganhar, concordo, mas nós temos que perceber a nossa realidade competitiva e só percebendo a nossa realidade competitiva e o nosso patamar como nós estamos atualmente a nível de desenvolvimento, só assim conseguimos perceber as derrotas. E era isso que acontecia no Grupo Desportivo Vidense. Nós perdemos muito em fases finais, mas nós tínhamos a noção que tínhamos uma excelente equipa, que o trabalho que nos era dado a nível de treinos, de condições de jogo, era uma coisa organizada, uma coisa estruturada, e acho que nos fez muito bem perder naquela altura, porque nos fez também crescer enquanto jovens atletas. Eu posso aqui enumerar alguns nomes. Temos o caso do Leandro, que esteve connosco no Elétrico, é Leandro Rodrigues, que atualmente está nos Açores a jogar e a treinar. Temos o caso do João Ramos, que atualmente não joga, passaram todos por Elétrico campeonatos nacionais. Aliás, a equipa do Elétrico da Ponte Sor, nessas alturas, juvenis, júniores, era sempre recheada de jogadores
do Grupo Desportivo Vidense, Pedro Carmo, Ruben Rebocho, Ruben Leão, N jogadores ali da zona de Sozel que jogaram todos no Grupo Desportivo Vidense e que foram todos para o Elétrico. Eu acho que isso dita também um pouco daquilo que nos fez bem aquela realidade competitiva e aquela organização toda que tínhamos no Grupo Desportivo Vidense. Para terminar, tenho essa opinião que o mais importante nunca será o resultado em si, porque vemos muitas equipas, e digo infelizmente, vemos muitas equipas que jogam de forma eficaz e eficiente e não tentam jogar um jogo construtivo, um jogo que possa desenvolver os atletas a nível individual e coletivo. Por isso, o resultado não vai ditar o nível de evolução dos jogadores, mas sim aquilo que também é o plano do seu treinador e a estrutura do seu clube. Essa é a minha opinião. És um jovem apenas de 25 anos, mas estás num patamar que consegues facilmente comparar a época em que tu foste formado para agora, em que se estão a formar as novas gerações. Diz-me uma coisa, achas que já se está a perder algumas qualidades do que era visto na tua altura? O desportivismo e aquela vontade e a paixão pelo futebol? Sim, apesar de dizer jovem, acho que foi duas gerações, são duas gerações completamente diferentes. E isso faz também com que eu consiga fazer uma avaliação, porque as coisas estão assim tão distintas na realidade, pelo menos é o que eu acho. Quanto à tua pergunta, eu acho que a paixão pelo futebol existe. Acho é que a cultura desportiva não está tão enraizada nos jovens, nas crianças. Acho que é o que falta. Atualmente nós vemos, também pelo avanço da tecnologia, também é prejudicial para o desporto, é verdade, mas atualmente nós vemos muito poucos jovens a brincar na rua, e quando digo a brincar, são a realizar atividades que funcionam a nível da motricidade humana, não é? Com saltos, com jogos da apanhada, da brincadeira do coelhinho. E vimos muito pouco. Vimos os jovens agarrados aos telemóveis, com 10 anos já têm telemóvel, com 9 anos já têm telemóvel. Isso dita um pouco também daquilo que está a enfraquecer a cultura desportiva e o desporto e a atividade física em si no nosso país. Mas a paixão pelo futebol existe. Tanto que existe que nós nas grandes cidades vimos a aderência aos clubes. Estamos a falar de cidades de Lisboa, de Setúbal, são cidades onde os clubes conseguem ter muitos atletas e conseguem gerar receitas enormes que mantêm a situação dos clubes minimamente saudáveis, porque a paixão existe. E depois não é só a paixão dos miúdos, é a paixão dos pais. Os pais têm uma paixão pelo desporto e querem ser e querem que o filho seja aquilo que eles não conseguiram ser, e por isso também passam essa paixão pelo desporto e pelo futebol, mais concretamente, para os filhos. Mas acho que existe. Acho que a nossa cultura desportiva é que diminuiu imenso e não tem sido tão transmitida para as gerações mais jovens como era anteriormente. A tua resposta vai servir como introdução para a próxima pergunta, que é a seguinte: tu como atleta, tu como treinador, tu como adepto e tu como amante da modalidade em geral, e agora estamos a falar no futebol, achas que o papel dos pais e da educação que têm em casa é fundamental para o desenvolvimento desportivo de um atleta, ou seja, agora que seria uma criança? Acho que isso é uma pergunta muito interessante e eu lido com essa pergunta quase todos os dias e com esse contexto quase todos os dias e desculpa se estou a fugir para outro tipo de tema, mas também é um pouco normal devido também à minha profissão e também ao que faço atualmente. Mas eu acho que sim, atualmente as crianças são o espelho dos pais e o que nós vemos muitas vezes é que nós olhamos para o pai, para o comportamento do pai, porque nós lidamos muito com os pais enquanto treinadores de futebol, e nós vemos ali o filho. E depois dizemos assim: é natural que a criança
neste caso, saia prejudicada com o comportamento que o pai tem, porque a criança tem comportamentos muito semelhantes que são impedimento para o desenvolvimento dele. E passo-te a dar aqui um exemplo muito simples. É o tempo de jogo. O tempo de jogo é um tema que é muito vasto, porque o tempo de jogo significa muito pouca coisa. O tempo de jogo nos atletas significa muito pouca coisa, porque nós, imagina que estás a jogar com uma equipa com um nível competitivo muito alto e tu tens um atleta que sabes que está menos desenvolvido que os outros e ao estares a colocar o atleta, estás a dar muitos índices de erro, ele está a errar muito, logo estás a prejudicá-lo porque não estás a motivar o miúdo. Mas, no entanto, o pai está lá de fora da bancada a dizer: meu filho não joga, não mete o miúdo, mete o miúdo. Mas nós, como treinadores, é que temos que avaliar isso. Então, nós vamos meter um miúdo que nós sabemos que não está preparado para aquele nível competitivo, para ele errar e para se desmotivar. Por isso é que a maior parte das crianças nem aguentam muitos anos a jogar futebol. É porque esta pressão que é exercida pelos pais é de tal maneira grande e exagerada que os miúdos acabam por desistir do desporto porque não têm sucesso. As crianças em qualquer atividade têm que ter sucesso para se manterem motivadas, para continuarem a sua campanha no desporto, na música, na escrita, em todas as áreas. E as crianças precisam de sucesso para se motivar. E se a criança não tiver sucesso, a criança vai acabar por desistir. Mas os pais têm na cabeça que, como pagam para o filho treinar, também pagam para o filho jogar. Mas é muitas vezes esclarecido que, pelos clubes, que o trabalho que nós estamos a ter com a criança é de desenvolvimento. Eles pagam para treinar, não pagam para competir. Nós é que temos que perceber quando é que o menino está preparado para competir e quando nós temos que o colocar em contextos que sejam proveitosos para eles. Por isso digo-te que, infelizmente, esse é o maior obstáculo no desenvolvimento das crianças. Mas não falo só no desenvolvimento esportivo, falo no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social e em todos os outros. Porque atualmente os pais, muitos dos pais, não falo na generalidade, muitos dos pais não sabem o mal que fazem aos filhos, infelizmente. Achas que ao invés dos pais passarem a maioria do tempo a criticar o treinador, o clube, pelos mesmos motivos que acabaste de dizer, não achas que seria mais proveitoso os pais, em caso de dúvidas? Porque sou da opinião que os pais se entregam os filhos naquela equipa e naquela instituição, têm que confiar nas pessoas que lá estão e nem sequer se meter nas decisões dos responsáveis. Mas, tirando um pouco à parte essa, essa realidade, não achas que os pais, em caso de dúvida, porque o filho joga, ou pelas mais diversas razões, deveria fazer uma reunião ou pedir uma conversa com o treinador ou com o clube e perceber onde é que estão as lacunas do filho? Até pode ser que o filho nem sequer tenha talento para o futebol e que esteja lá porque é pressionado pelos pais, por exatamente os motivos que disseste numa resposta anterior, que os filhos normalmente sofrem um pouco do estigma que têm que concretizar os sonhos que os pais nunca conseguiram concretizar. Achas que isso também atrapalha não só o desenvolvimento esportivo, como o desenvolvimento pessoal e humano do atleta? Acho que é positivo teres essa visão das coisas, porque acho, não sei, mas acho que não estás diretamente ligada, nem tu, nem o grupo estão diretamente ligados ao futebol de formação, mas essa visão é uma visão importante e eu tenho a mesma opinião. Eu acho que essa poderia ser uma das estratégias em si adotadas pelos clubes para tentar sensibilizar os pais a terem outro tipo de comportamentos e ter outro tipo de visão em relação àquilo que é a questão do desenvolvimento e do treino em si. Mas isso, infelizmente ou felizmente, não é muito adotado pelas coordenações dos clubes. E porquê? Porque se calhar isso também é uma maneira de não gerar conflitos, não gerar aproximação dos pais. Eu posso dizer que no meu clube nós
somos proibidos de falar com os pais. A coordenação, a parte coordenativa é que tem essa responsabilidade de tratar tudo com os pais, mas eu acho que isso também não é totalmente correto, porque eu acho que nós somos, sendo formadores das crianças, nós temos que ter um contacto com os pais dos atletas, até mesmo para lhes dizer, lhes dar a entender, lhes dar a conhecer a nossa opinião sobre o desenvolvimento do filho, não só a nível desportivo, atenção, em todos os níveis. E até para nós trocarmos algumas ideias com os pais sobre como é que é a posição atual deles sobre o miúdo noutras áreas, nas escolas, etc. Até para nós entendermos melhor a criança para depois termos as ferramentas necessárias para lhes dar a evolução e o desenvolvimento que nós queremos. Mas o que é certo é que muitos pais, há alguns pais que não permitem que nós adotemos essas medidas, porque não conseguem separar as coisas, depois vão falar com o treinador, já vão falar de outras coisas e já vão dizer que A, B e C é pior que o filho dele e que o filho dele é que tem que jogar, e por isso que se calhar é que os clubes, as coordenações não permitem essa proximidade com os treinadores. E isso poderá ser, eu nunca fiz parte de uma coordenação, aliás fiz, mas noutro contexto, por isso não te sei responder bem, mas com certeza que será uma medida que, na minha opinião, era uma medida positiva, fazer, por exemplo, reuniões em que o treinador apresenta detalhadamente um plano conceptual, digamos assim, de toda a época, onde estruturadamente nós dizemos aos pais aquilo que nós queremos para os miúdos, qual é que é a nosso objetivo, a nossa ambição para aquela época, e explicar de uma forma também a sensibilizar os pais a perceber aquilo que são as nossas opções e o nosso trabalho. Mas infelizmente são mais os pais que não sabem ouvir e que não se sabem posicionar nessa posição, digamos assim, para ouvir os treinadores, e por isso é que eles possivelmente não tomam esse tipo de medidas. Mas acho que o facto dos pais não conseguirem ter essa posição perante os treinadores é que influencia negativamente o desenvolvimento dos miúdos. É caso para, é caso para dizer, em conclusão que acabaste de dizer, que se os pais não sabem ouvir, como é que querem que os filhos saibam ouvir? Por isso se vê, e estou a falar agora na minha inteira opinião, se vê tanta falta de educação que há hoje em dia, a falta de respeito que há pelos mais velhos, que é uma coisa absurda. Continuando no que estamos a falar, porque quero, em conversa contigo, falar um pouco mais de outras coisas e deixar a última parte da conversa para a tua atuação no Distrital, porque acho que a nossa barra minha, o meu grande objetivo é informar e não dar a conhecer o que toda a gente sabe. Então, se puder puxar pelas lacunas que temos e pelos erros monumentais que temos na formação dos nossos miúdos, será mesmo nesse ponto que eu vou esmiuçar ao máximo, e nada melhor do que contigo teres a experiência na primeira pessoa. Continuando a nossa conversa e concluindo o que é a atuação dos pais na formação dos filhos, já o vosso contacto com as crianças, não sei se é diariamente, se é 3 vezes por semana, seja o número de vezes que for, dá-vos a capacidade de encontrar ali, às vezes, problemas graves que as crianças têm no núcleo familiar e que abertura têm para ajudar a resolvê-los? Achas que esse papel do treinador também é importante? Sim, acho que sim, isso é outra questão muito pertinente. Nós no nosso microciclo temos 3 treinos e um jogo ao fim de semana, quando não marcamos eventualmente outros jogos, mas normalmente o calendário competitivo, no período competitivo é desta forma, e dá para perceber o perfil do jogador. Temos várias crianças, uns com mais problemas a nível financeiro, que nota-se que as famílias são mais debilitadas a esse nível. Temos outros atletas que as famílias são um bocadinho mais sustentáveis a nível financeiro.
outros que têm problemas, adversidades conjugais, porque o pai está separado da mãe, ou então outro menino que em vez de ter o pai tem o padrasto com ele, ou madrasta, por aí conseguimos perceber vários contextos e perfis das crianças. Ah, Nós temos um papel também fundamental nesse aspecto. E daí também na questão anterior eu ter dito que nós devemos estar em constante ligação com o pai, mas sobre assuntos pertinentes e não sobre outros tipo de assuntos que eles não têm margem nenhuma para entrar, como as opções de jogo, etc. Mas acho que temos um papel nessa área muito fundamental, até porque eles não são só nossos atletas, nós passamos tanto tempo com eles que nós criamos também uma afinidade pelos atletas. E eu costumo até dizer, em tom de brincadeira, que eles são os nossos irmãos mais novos, nós somos os irmãos mais velhos deles. E quando digo nós, eu e o treinador que está comigo, claramente. Por isso, nós tentamos ajudar sempre que possível e sempre que sentimos que o atleta está um bocadinho mais debilitado, porque nota-se que está triste ou porque está com algum problema, nós chamamos o atleta à parte, falamos abertamente com ele. Se necessário, pedimos à coordenação para falar com os pais, para tentar perceber, porque o nosso objetivo é claramente que o atleta esteja bem enquanto está connosco, porque o nosso objetivo também é desenvolvê-lo ao nível social e não só ao nível desportivo. Por isso, acho que os treinadores têm um papel fundamental também nessa área, no perfil da criança, a nível do seio familiar e tentar que a criança não transporte para o treino aquilo que são os problemas que tem lá fora na vida dele. Vocês fazem alguma intervenção? Eu estou a dizer, quando digo vocês, estou a falar da tua experiência, que não sei se é abrangente às outras equipas por Portugal fora. Vocês têm um papel importante ou têm um papel ativo no desenvolvimento e no sucesso escolar das crianças? É assim, aqui neste contexto, ah, estas equipas de cidade, neste contexto, Lisboa, Setúbal, Porto, por aí fora, até mesmo Santarém, que também já é um distrito muito desenvolvido na estruturação e organização do futebol de formação. Nós enquanto clube, tentamos estar muito ligados a essa parte. Tanto que é obrigatório pelos atletas, todos os finais de período, entregar as notas finais ao coordenador, para então nós fazermos também uma pequena avaliação daquilo que é o aproveitamento escolar dos atletas. Para depois, se os atletas não tiverem um aproveitamento escolar dentro do suficiente, né, dentro daquilo que são os parâmetros normais, né? O clube, juntamente com os encarregados de educação, tentam arranjar uma solução, proibindo o atleta de ser convocado até ele mostre alguns índices de melhoria. E eu acho que isso é fundamental. Acho que podíamos ir um bocadinho mais além, mas os clubes também não têm condições para tal, centros de estudos, porque é muito mais fácil motivar um atleta que gosta de futebol a estudar dentro do seio futebolístico. O que é que eu quero dizer com isto? É muito mais fácil convidarmos um atleta a vir estudar para o centro de treinos ou para o campo, em que no campo temos um centro de estudo onde estão os colegas do futebol e ele está muito mais à vontade porque sabe que a seguir vai ter treino e sabe que tem que desempenhar aquela tarefa para poder treinar, do que propriamente enfiá-lo num ATL, onde a maior parte dos ATLs, peço desculpa se estou a ferir alguma sensibilidade, mas estão muito mal organizados e onde os miúdos muitas das vezes, e não falo na generalidade, como é óbvio, mas os miúdos muitas das vezes não conseguem tirar proveito daquilo que é o objetivo de estar ali, que é fazer os trabalhos, de se estudar e etc. Muitas vezes eles acabam por aquele período de estar na brincadeira, enquanto ali no futebol, na minha opinião, eles podiam se focar mais porque sabem que se não estiverem focados não vão poder ir para aquilo que mais gostam de fazer, que é o futebol. Resumindo, é esperar que um dia haja um milagre e haver mais equipas aqui da nossa zona, sem ser o elétrico, que penso que seja o único, estamos a falar de futebol, com estrutura suficiente
para desenvolver uma criança a todos os níveis. E a nível de futsal, acho que o União está muito bem encaminhado. Continuando na nossa conversa e avançando um pouco mais do que foi o teu trajeto na modalidade, fizeste ou alcançaste o escalão de sénior na equipa do Crato, visto que já tinhas feito também uma época de júnior lá. Como é que foi essa transição de equipa e chegar ao topo do que é o escalão de uma competição? Sim, também concordo com o que disseste para finalizar o assunto da formação. Penso que atualmente, na minha opinião, há outro clube com condições para fazer o nosso polo de formação crescer e que neste momento já está muito bem estruturado, tanto a nível diretivo como a nível técnico, que é o caso do Fronteirense, onde tem treinadores de grande qualidade. Nomear aqui alguns nomes: o Mister Nuno Abegão, treinador atualmente dos infantis B, o mesmo dos infantis, que aqui é os dois escalões, os 2 anos, que é o mesmo escalão que eu, e o Mister Nuno Abegão tem estado a fazer um trabalho fantástico. Inclusive, eu até gostaria de fazer aqui um jogo amigável com ele, até para perceber também a realidade do nosso distrital a nível de formação, porque neste momento não conheço. Quanto à minha ascensão ao futebol sénior, houve novamente aí um lapso, mas é perfeitamente normal. Lá está, mais uma passagem pelo Elétrico como júnior, onde também uma prova nacional, onde também só durou meia época, onde depois fui contratado para o Crato já pelos séniores do Crato, onde eles me propuseram, sendo eu um jogador jovem, com 17 anos na altura, eles propuseram-me fazer parte da equipa de séniores e também da equipa de júniores, fazendo 2 jogos por semana, onde naturalmente eu jogava mais na equipa de júniores, devido também à minha idade, e fui entrando na equipa de séniores do Crato. Foi uma ascensão boa. Acho que nessa época, já recuperado inteiramente da lesão que tinha tido, já tinha recuperado também os índices de forma e consegui chegar ao Futebol Clube do Crato e fazer uma época muito boa a nível individual. Fui muitas vezes, era quase sempre chamado aos séniores e nessa época até fiz bastantes golos pelos séniores. Pelos júniores era uma equipa pouco competitiva, mas também conseguimos fazer muitos bons jogos e consegui também a nível individual fazer uma boa campanha. E acho que tenho muito a agradecer ao Futebol Clube do Crato. Desde já também aproveito esta entrevista para fazer, esta conversa, para enaltecer também o clube, porque o Futebol Clube do Crato é um clube que, na sua estrutura, no futebol sénior, está muito bem organizado, tem pessoas muito dedicadas e que se empenham muito naquilo que é a formação dos plantéis e que permitem ao clube estar sempre a lutar para ser campeão. E isso também é de enaltecer e foi a primeira equipa que me abriu as portas do futebol sénior e estou inteiramente grato por isso. Na época a seguir ao Crato, foste para uma Fortense. Na época seguinte, foste para o Fronteirense, que corresponde à época 2015-2016. Na época seguinte, de 2016-2017, voltaste ao Monfortense e, segundo o que tenho em mãos, é a última equipa onde participaste federadamente no futebol. E para encerrarmos também esse capítulo no que diz respeito ao futebol e irmos diretamente para o futsal, quero que me exponhas a tua opinião acerca das seleções. Achas que hoje em dia já não dão tanta importância à seleção e é vista apenas como o prestígio de ser convocado? Ou achas que hoje em dia ainda se dá mais importância às seleções devido a todos os torneios e todas as competições que participam? Sim, tive mais, depois dessa primeira época como sénior, tive mais uma época no Crato, em que já me fixei no plantel
da equipa sénior, uma época que também foi positiva. Depois, no final dessa época, tivemos muitas mudanças de treinador, porque o nosso objetivo era ser campeões e as coisas não estavam a correr bem. Portanto, tivemos, salvo erro, três treinadores nessa época e as coisas depois tornaram-se difíceis, mas a época também, a nível individual, correu muito bem. Depois, mudei-me para o Monfortense, sim, fui para o Clube Monforte, um projeto muito aliciante, comandado pelo Mister Hugo Painho, um treinador que também me ficou marcado pela sua capacidade a nível de preparação, estruturação do treino. Gostava muito de ser treinado por ele porque os treinos eram realmente muito motivadores e muito bem estruturados. E aceitei o projeto, saí para o Clube do Crato, na altura com muita pena, porque era um clube que tinha que ganhei grande afinidade. Saí para esse projeto, um projeto também muito interessante, com um plantel muito bom, que me fez também ganhar um pouco mais de estatuto a nível distrital, porque fui uma das contratações de um plantel onde tinha vários jogadores de grande nome, com qualidade, e o plantel em si era um plantel também muito valioso, digamos assim, com jogadores com muito percurso aqui no nosso distrital. Citei esse projeto. Depois, passado um ano, salvo erro, eu continuei em Monforte, fui dos que continuei em Monforte e depois fui então para o Fronteirense quando entrei na faculdade em Rio Maior. Fui para o Fronteirense, o Fronteirense convidou-me, através do Mister Nuno Abegão, a direção convidou-me e eu aceitei o projeto, porque também conhecia muito bem o trabalho do Mister Nuno e também o presidente, o presidente naquela altura, o João Ratinho, também tinha sido meu treinador nas camadas jovens no Vidense, e eu, querendo continuar a jogar, aceitei, mesmo estando na faculdade, vir treinar uma vez por semana e vir jogar ao fim de semana. E a partir daí, as coisas também foram sendo diferentes a nível profissional. Acabei a faculdade, deixei de ter tempo e depois mudei-me para o futsal. Acerca das seleções, a minha opinião neste momento é que o nosso distrital, a nível sénior, é muito pouco competitivo. E estamos a falar tanto a nível de futsal como de futebol, mas neste ano até penso que o distrital de futebol terá até menos competitivo que o futsal. E por isso acho que as seleções neste momento são canalizadas para as seleções jovens. E acho que nas seleções jovens, então, isso sim tem um papel fundamental, até porque isso prova que os clubes não querem desistir da luta do futebol de formação e querem ter sempre equipas competitivas que possam estar representadas na seleção distrital. Também a inclusão das seleções femininas tem sido, na minha opinião, uma grande iniciativa. Temos muita qualidade no nosso distrito a nível de futebol e futsal feminino. Temos duas, três atletas também até já referenciadas por grandes clubes nacionais. Isso também dita um pouco do trabalho que está a ser feito ao nível do desenvolvimento do futebol e futsal feminino no nosso distrito. Por isso, acho que é mais importante no futebol jovem do que propriamente agora no futebol sénior. Pelo que acabaste de dizer, achas que a nossa localização geográfica, a maneira como trabalhamos, a qualidade dos nossos atletas, faça com que seja benéfico para nós? Ou achas que todos esses fatores complicam a nossa visibilidade? É assim, naturalmente que a nossa zona, o interior, nunca foi visto como uma grande montra de jovens atletas. Sempre tivemos muito poucos atletas por equipas, a nível de qualidade também nunca houve grandes atletas a destacarem-se, mas o que é certo é que qualidade existe. Agora, eu também não sou a pessoa indicada para neste momento estar a questionar métodos de trabalho, porque neste momento eu também não conheço bem aquilo que é a realidade do nosso atual campeonato, dos atuais campeonatos distritais jovens. Mas na minha altura, essencialmente o que faltava era muita falta de organização, a nível de planeamento e estruturação.
do exercício de treino, porque assim, só se consegue potencializar jogadores quando o processo é bem detalhado, é bem organizado, e isto nunca aconteceu, vamos ser sinceros. Eu, enquanto formação, os meus treinadores nunca foram dotados ao nível da estruturação das sessões e tudo mais, e do exercício de treino. Eram sim homens do desporto, homens com um grande sentido de compromisso, com um grande sentido de liderança, mas que na componente do treino e tudo mais, aquilo que realmente desenvolve os atletas, sempre fomos muito limitados nesse sentido. E eu acho que também passa um bocadinho por aí. Mas agora não. Agora já estão a aparecer muitos treinadores jovens que têm muita qualidade. Dou-te alguns casos. Temos o caso do Francisco da Ponte Sor, Francisco Pereira, também joga nos séniores do Elétrico, que é treinador também. Treinador também muito, com uma paixão muito grande. Um treinador preocupado com o treino. Temos o caso também do Mister Filipe Pacau, de, do Porto Alegrense, em que agora se sagrou campeão. Também um treinador, pelo que vou vendo, com os métodos de treino interessantes, com uma forma de pensar interessante. Temos muitos treinadores jovens, temos o Alfaia também em Porto Alegre, temos muitos treinadores jovens, temos o Mister Nuno Abogão, que não sendo um jovem, digamos assim, no futebol, é um treinador com uma capacidade de liderança e com uma capacidade de instrução, de criação de exercício espetacular, como conheci poucos. Por isso acho que agora, nessa vertente, já vamos evoluindo um bocadinho mais e temos condições para que cada vez mais, com os apoios, com os devidos apoios das autarquias, para começar a formar com qualidade, com mais qualidade, porque temos profissionais que são capazes de o fazer. E as mulheres, onde é que ficam nesses aspectos todos? Há cada vez mais mulheres interessadas em praticar tanto futsal como futebol 11, mas a nível de dirigentes, treinadoras, não vejo assim grande evolução. Quais os motivos que achas que aqui na nossa zona fazem com que isso aconteça? É assim, acho que isso é mesmo uma limitação a nível da zona, porque aqui na zona de Lisboa e na zona de Setúbal já existem muitas treinadoras que fazem parte do futebol de formação e que são treinadoras de equipas de competição e equipas de formação. Por isso acho que é mesmo uma limitação de zona. E porque nós aí existe aquele estereótipo de que o futebol é mais do homem do que propriamente ligado à mulher, porque como somos um meio pequeno, é natural que esse estereótipo também se mantenha, mas acho que é uma questão de tempo também. Como as atletas já estão a crescer, eu acho que mesmo essas atletas que já estão em final de campanha, digamos assim, muitas delas também vão começar a pensar em continuar no desporto que tanto gostam e, consequentemente, iniciarem os cursos de treinador e, e progredirem também nessa área. Voltando à tua vida e à tua participação, segundo o que me consta, pela primeira vez em termos federados, em futsal na equipa do Alter. Desde então, não, a nível oficial, não estiveste em mais lado nenhum a disputar outro tipo de modalidade sem ser o futsal. Uh, Como é que foi chegar ao conhecimento desta modalidade? Apesar de ter quase a certeza, mesmo antes de me responderes, que já praticavas no verão, como quase todos os atletas aqui do Distrital, mas como é que foi esse primeiro contacto com a modalidade em termos federados, sim mais a sério? Foi uma adaptação difícil? Não diria que a adaptação foi difícil, até mesmo porque, pelo que tu acabaste de dizer, nós competimos em torneios de verão com equipas muito competitivas. Aliás, nós até em tom de brincadeira dizíamos que os torneios de verão eram mais competitivos do que o próprio Distrital de Porto Alegre, porque, como tu tens conhecimento, vinha muita gente de fora jogar estes torneios aqui da nossa região.
A adaptação não foi difícil, até porque a posição que eu ocupo em campo no futsal é muito semelhante ao meu estilo de jogo enquanto jogador de futebol 11. Devido às minhas características, o meu jogo de pivô, neste caso, passa muito por movimentos semelhantes àquilo que eu fazia no futebol 11, não com tanta profundidade, como é claro. É uma modalidade que exige, a nível tático e a nível de movimentações, se calhar um compromisso maior, porque no futebol, a nível tático, a posição de ponta de lança não exige uma movimentação muito grande, nem um critério muito grande, mas no futsal a posição de pivô exige, dependendo do modelo, exige também algum movimento um bocadinho específico e por isso foi uma adaptação fácil. E é uma modalidade fácil de gostar porque quem gosta de ter contacto com a bola tem muito mais probabilidade de estar mais em contacto com a bola no futsal do que propriamente no futebol 11, pois o campo é maior e também os processos são diferentes. Mas foi uma adaptação boa, eu acho que deu um bom resultado. Começando mesmo por aí, diz-me três características que achas que os jogadores de futsal têm que ter para que tenham uma margem de evolução maior do que aqueles que não o têm. Essencialmente, um jogador de futsal, na minha opinião, não diria três, mas dois aspectos muito, muito importantes será a relação com bola e a inteligência nas movimentações. E depois, um fator mais secundário, se calhar ser ágil, ser rápido, poderá dar também uma maior vantagem a um jogador de futsal para a sua progressão a nível de carreira ser maior. Mas, independentemente disso, acho que relação com bola e uma boa capacidade de leitura do jogo poderão contribuir para que a este nível um jogador possa ser um jogador de topo no nível distrital. Qual a modalidade que te apaixona mais, o futebol ou o futsal? Esta pergunta é um bocadinho fácil porque tenho muito poucos anos de futsal enquanto jogador, mas é uma modalidade que também me apaixona, o futsal claramente, mas o futebol é sem dúvida a modalidade que para mim é a número um, porque também é aquilo que atualmente faço enquanto profissional, por isso também é a modalidade que mais me apaixona. Mas contudo, o futsal também tenho-me vindo a apaixonar também pela modalidade do futsal. Tu, como treinadora, noutra modalidade, estamos na Associação Desportiva de Alter em contacto com o Marco, que, a meu ver, é uma pessoa extremamente inteligente e extremamente capaz daquilo que faz. Tens tendência a trocar ideias com ela? Sim, naturalmente que sim. O Mister Marco além de ser um grande profissional naquilo que faz, porque é imensamente dedicado. Além de ser meu treinador, antes disso nós já tínhamos uma relação enquanto parceiros dos torneios e não só. Por isso sim, trocamos várias ideias, mas nunca sobre o futsal em si, porque como deves calcular, nós temos uma relação também de treinador e jogador e para um contexto grupal nunca será bom trocarmos ideias sobre o contexto de equipa, mas trocamos muitas ideias sobre pronto, a atualidade do futsal e do futebol ao nível da nossa zona e também outro tipo de ideias sobre sessões de treino, ideias sobre estruturação, tudo e mais que possas imaginar, porque somos dois apaixonados e é normal que isso aconteça, sim, e tenho a mesma opinião que tu em relação ao Marco. Fazes vida fora de Alter. Isso prejudica-te enquanto jogadora? Sim, claramente que sim. Eu só posso treinar uma vez por semana e jogar ao fim de semana, porque pronto, a nível logístico não é possível estar mais, porque moro em Lisboa e trabalho em Setúbal. E depois, ao fim de semana, costumo ir e também vou um dia por semana treinar e isso condiciona, porque
como é claro, se treinasse mais, conseguiria estar em melhores condições para ajudar a equipa. É claro que condiciona. O objetivo do Alter, pelo que sabes, é subir de divisão em caso de se sagrar campeão distrital. Sinceramente, é uma questão que não te consigo responder, até porque isto nunca foi abordado enquanto jogadores. Não faço parte da estrutura diretiva do Alter este ano, portanto também não estou a par de o que é que são as expectativas para a próxima época, mas contudo o objetivo que se sabe é que o clube quer ser campeão distrital. Achas que hoje em dia, aqui na nossa zona, se aposta pouco na comunicação do clube, ou seja, através das mais diversas plataformas, Facebook, para a divulgação de todo o trabalho que é feito? Acho que sim, anteriormente, como disse, acho que também é um problema da zona, porque, dou-te um exemplo, nós no clube onde eu sou treinador, temos uma pessoa responsável por fazer toda a comunicação do clube, onde está todos os treinos e todos os jogos para fazer o trabalho como repórter de imagem e de vídeo, e tem um grupo específico onde partilha tudo sobre o clube, faz reportagens individuais a treinadores e a atletas, e tudo isso também dá visibilidade ao clube e ajuda naquilo também que é o planeamento e a estruturação e a própria organização do clube. Por isso, com toda a certeza que é um aspecto a melhorar na nossa zona, no nosso distrito, é que os clubes também sejam um bocadinho mais responsáveis no que toca à comunicação exterior e conseguir dar a conhecer a todos os seguidores e todos os sócios aquilo que se trabalha no dia a dia de um clube. Achas que isso também tem a ver com escolhas? Ou seja, preferir dar esse dinheiro que queria dar ao responsável pelo audiovisual do clube, ir canalizá-lo para um atleta com melhores capacidades ou um atleta acima da média? Pessoalmente acho que não é muito por aí. Os clubes, se quisessem realmente apostar na comunicação, nos audiovisuais, como tu dizes, poderiam apostar nisso sem qualquer tipo de problema. Até porque há aqui uma coisa a dizer. Normalmente os clubes, as autarquias onde o clube reside, não é? As autarquias são saudáveis no que toca financeiramente falando. À exceção de um ou dois distritos, nós temos câmaras que somente têm que dar com participação. Poucas associações, estamos a falar 4, 5 associações que as câmaras ajudam. E o dinheiro que é dado aos clubes serve perfeitamente para fazer um bom planeamento de época com as equipas que normalmente os clubes fazem de formação. No caso do Alter, por exemplo, é uma questão em que é um bocadinho diferente, até porque quanto menos escalões, menos dinheiro a autarquia também dá. E o Alter, como tu sabes, neste momento tem muitos poucos escalões de formação. Mas acho que não é por aí, acho que há sempre dinheiro para esse tipo de coisas, até porque é um investimento a longo prazo, não é para dar tudo de uma vez, mas é um investimento que tem que ser crescente, tem que de se desenvolver aos poucos, e acho que não é muito por aí. É uma questão de sensibilização. Os clubes têm que começar a perceber o que é importante para o seu desenvolvimento e o que não é. E certamente que apostar num atleta por uma época e gastar com ele valores exorbitantes não vai dar grande futuro ao clube. Os clubes têm que estar atentos às suas necessidades e fazer o que é possível para melhorar. Achas que também pode ser uma falta de noção que o investimento em tudo que seja audiovisual, fotos, vídeos das equipas, vídeos em direto, como o Avis faz, e muito bem porque tem o responsável altamente qualificado para isso. Esses aspectos de divulgar tudo e todo o trabalho que é feito de uma equipa, achas que as equipas mal pensam que também pode ser uma aposta na motivação dos seus atletas? As equipas não pensam nisso, porque se pensassem, teriam uma sensibilização diferente no que toca ao investimento nessa área. Mas também acho e tenho esperança que os clubes
quanto mais inovadores são e que têm responsáveis à frente dos clubes que pensam no futuro, vão também alterando esse tipo de situações e fazendo com que o clube se desenvolva nesses aspectos. E existe muitos exemplos, e do Avicense através do Miguel é um exemplo positivo daquilo que estamos a falar. Por isso acho que também é uma questão de tempo e de sensibilização da tua parte, do trabalho que vocês estão a fazer, que é importantíssimo para a divulgação daquilo que é o futsal e o futebol no nosso distrito. Isso por si só já vai fazer com que os clubes olhem para esse trabalho e que possam, de hoje à manhã, conseguir implementar isso nas suas próprias entidades. Essa também era uma questão que eu queria ter feito anteriormente, mas que agora também está no timing perfeito para te perguntar isso mesmo. Achas que hoje em dia a falta de compromisso, a falta de palavra e a falta de vinculação que nós temos, a nossa geração, tem uma associação, um clube, é algo que se está a extinguir? Eu acho que essa falta de compromisso e de responsabilização provém também um bocadinho do amadorismo que se vive nas nossas equipas. O amadorismo, claro que estamos a falar num contexto amador, mas o amadorismo que roça também um bocadinho o lúdico, porque nós somos um campeonato amador, mas a nossa estrutura, o nosso planeamento não poderá ser amador se nós quisermos que seja competitivo. Não sei se me fiz entender, mas passa um pouco por aí, não é? Quando o projeto é amador, quando o projeto é lúdico, quando o projeto é pouco concreto, pouco vinculado, leva a que os atletas também existe um bocadinho de falta de responsabilidade e falta de credibilidade naquilo que é o processo. Por isso acho que estamos a semear uma coisa que fomos, a colher uma coisa que fomos nós que semeámos ao longo dos anos. E por isso é que o nosso campeonato também não está tão competitivo, porque a responsabilidade, o compromisso, que é mesmo essa a palavra dos atletas, não é tão grande como era antigamente. Achas que a Associação de Futebol de Porto Alegre também tem um quê a dizer sobre isso? Sobre o compromisso dos atletas, eu acho que não, porque isso é uma coisa que é interior, que é intrínseca. Não, acho que não é o responsável pela organização das competições que tem que implementar esse tipo de compromisso. Se o campeonato fosse mais competitivo, poderia haver mais compromisso, mas contudo eu acho que só haveria mais compromisso, só haveria mais competitividade se existisse esse compromisso, coisa que não existe. Eu acho que a associação, dentro daquilo que são as hipóteses que tem de formar competições para dar competitividade ao nosso distrito, está um bocadinho limitada também aos clubes que existem, à vontade de ingressar naquilo que são as competições internas do nosso distrito, e por isso acho que a culpa, entre aspas, a responsabilização tem que ser dada aos clubes e aos projetos que os clubes apresentam. E vamos à derradeira pergunta, que vai ser o título do nosso primeiro debate aqui, organizado pelo Vozes. E com tudo isto, aproveito a oportunidade para frisar que a minha ideia nem sequer é fazer com que as coisas mudem, ou seja, já que se pede um treinador qualificado e certificado para uma equipa estar numa competição federada, ou seja, no nosso distrital, não quero que se faça exatamente o contrário, mas sim discutir um pouco do que é a realidade do nosso distrito. E por isso quero te perguntar isso mesmo. Achas que se justifica, tendo em conta as mais diversas coisas, o custo do curso, a quantidade de cursos que se fazem, a quantidade de formações para adquirir créditos que se fazem, o orçamento das equipas, os apoios que as equipas têm atualmente para participar no distrital, os custos de deslocação, isso tudo que influencia a participação de uma equipa no distrital, justifica-se uma equipa ter que ter um treinador qualificado para disputar um campeonato sénior? Nós estamos sequer a falar de campeonatos de formação, mas sim de séniores. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? A minha opinião é que o processo de certificação dos treinadores em Portugal está muito mal estruturado, e esse é um dos maiores problemas. É um assunto que tem muito que se lhe diga, é um assunto que
dava para estarmos aqui em debate várias horas, mas a minha opinião particular é que os escalões de intervenção, os escalões mais baixos de formação, têm que ter treinadores certificados. Eu acho que penso um bocadinho ao contrário daquilo que na generalidade as pessoas pensam, porque os atletas de formação, esses sim, dos traquinas, dos petizes, até aos júniores, esses sim é que têm que ser bem treinados, treinados por gente devidamente qualificada, com competências para o desenvolvimento dos jovens atletas. Nos séniores, eu acho que a melhor característica num treinador, um plantel distrital de séniores, é sim conseguir conduzir bem o grupo, lidar com aquelas azias do jogador de futebol, lidar com os egos do jogador de futebol e conseguir que o grupo chegue alinhavado até a final da época. Isso é a maior característica de um treinador no futebol distrital. Por isso, a minha opinião é muito simples: os treinadores têm que ser qualificados de baixo para cima. Se não temos treinadores qualificados o suficiente no nosso distrito, temos que começar a agir de cima para baixo, ou seja, os treinadores séniores e júniores não têm que ser devidamente certificados, até podem ser ex-jogadores, mas os treinadores de formação, esses sim, têm que ser devidamente certificados com competências para tal. E até vou mais longe, para mim, todos os treinadores deviam ter que, juntamente com as associações, fazer um exame de competência, uma prova de competência, para que, se não passassem nessa prova, não estavam habilitados a desempenhar as funções durante uma época desportiva. Porque, atualmente, passar num curso da associação não significa que somos competentes para dar treinos. Nós temos que perceber se estamos habilitados para lidar com crianças, estamos habilitados para lidar com o processo de treino. Vamos entrar numa fase mais engraçada da nossa conversa, que vamos fazer o seguinte. Vou-te lançar um desafio que é, vou lançar algumas frases ao ar, assim, aleatórias, e tu só tens que responder sim ou não, caso concordes ou não com elas. Se por acaso estiveres ali naquela fase de nem sabes se é sim, se é não, porque estás um bocado indecisa, podes sempre justificar para que não haja mal-entendidos e que te expliques como deve ser. Bem, a primeira frase que eu vou lançar é: jogar aos domingos, sim ou não? Não. E explico muito rápido. Não, porque no futebol distrital nós gostamos de juntar depois dos jogos e no domingo, depois do jogo, normalmente as pessoas vão para casa porque no outro dia é dia de trabalho. Claques organizadas num distrital, sim ou não? Sim, porque não? Psicologia no desporto, sim ou não? Sim, claramente. A alimentação saudável e regrada é uma condicionante para aumentar a performance de um atleta? Sim ou não? Sim, A maneira recomendada pela Federação Portuguesa de Futebol na hora de cumprimentar os colegas, os intervenientes do jogo, por causa do coronavírus? Sim ou não? não. Por último, mulheres a treinarem homens? Sim ou não? Sim. Chegámos à última parte da nossa conversa e agora quero que foques todas as pessoas intervenientes na Associação Desportiva de Altera, que eu vou dizer uma característica e tu vais nomear a pessoa que mais se adequa a essa característica. Então vamos a isso. O mais aplicado, quem é? Olha, eu vou escolher o atleta e presidente, o cadete, o Eduardo Carvão. O mais preguiçoso. É o Gonçalo Amaro, sem dúvida. O que se chateia com mais facilidade. Manuel Torres. O que leva a vida a queixar-se. Esse é o Filipe Vieira. O apaziguador do grupo. Talvez o Fábio, que é muito calminho. O rei das redes sociais. Vou ter que repetir o nome. O rei das redes sociais é o Filipe Vieira. O que tem mais paciência. É o Marco por nos aturar. Aquele que questiona tudo. Terceira nomeação para o Filipe Vieira. O último a sair do balneário.
O Gonçalo Amaro, quando é convocado. O mais vaidoso. Eduardo Ricardo. O rei da festa. Francisco Rabassa. O que nadar e pode saber de cerveja. Esse é o Vítor Amaro, treinador adjunto. O que chega sempre atrasado. É o Tabelas. O mais brincalhão. Acho que é o Rabassa. O que diz mais palavrões. Manuel Torres. Por último, queres deixar algumas mensagens aos nossos seguidores e aos adeptos em geral da modalidade, seja de futebol, seja de futsal? Sim, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui a partilhar algumas ideias contigo e a responder também algumas questões. A mensagem que quero deixar é que a todos os seguidores que apoiam o teu trabalho, pois está a ser um trabalho de divulgação fantástico e que todos nós gostamos deste tipo de trabalhos, deste tipo de divulgação, que só nos ajuda a nós a tornar este contexto distrital num contexto um bocadinho mais sério e mais competitivo. Dar-te os parabéns por isso, é esta a mensagem que eu quero deixar. E quero deixar outra no final, ainda se tem que ver com o Alter. Bem, e parece que chegámos ao fim. Foi um enorme prazer conversar contigo, Rodolfo. Sem dúvida que és um jovem cheio de talento e cheio de coisas a dar à modalidade, tanto no nosso distrito em que estás a atuar, como estás a treinar noutros lados, e acho que tens muito a dar à nossa modalidade e és uma referência no nosso distrito por tudo o que tens conseguido até agora. Sei que vamos ter mais oportunidades de falar. Quem sabe um dia mais tarde, quando tiveres um currículo invejável e estejas a treinar numa equipa de renome, voltamos a falar e a relembrar tudo o que passaste até aí. E sabes que se tiveres alguma coisa que queiras partilhar, podes sempre contar connosco e desejamos-te um ótimo resto de temporada.